Então, pessoal, nós voltamos aqui, né? A gente viu o conceito de regionalização, vimos aí que ele representa um agrupamento de áreas com características semelhantes, e existem aí várias formas de regionalizar. Vimos a regionalização por continente e por características históricas. Agora vamos ver a regionalização durante a Guerra Fria, né? E daí, pessoal, vamos aqui falar um pouco do que foi essa Guerra Fria, para a gente entender como que o mundo foi organizado durante esse período. A Guerra Fria, pessoal, ela compreende um tempo que vai de 1945 a aproximadamente 1991, né? E durante esse período, nós temos um mundo dividido em duas áreas, né? E daí nós temos duas áreas, uma sobre influência socialista e outra sobre influência capitalista, né? Ao longo desse período, né, nós temos ali a URSS, que é a liderada, que lidera, né, o socialismo, e nós temos os Estados Unidos, que lidera ali o capitalismo. E ao longo desse período, essas duas potências, né, rivais, elas vão ali estabelecer conflitos, disputas indiretas, mas que não efetivou-se ali numa guerra de fato, né? Esse período ali ele foi marcado por disputas políticas, militares, tecnológicas, econômicas, social e principalmente ideológica, uma vez que o socialismo ele se distingue muito do capitalismo, né? Nós vimos aí, acho que foi uma das primeiras aulas que nós vimos, né? As características do socialismo e as características do capitalismo. Eu nem vou retomar aqui no slide, tem falando sobre elas, mas vocês dão uma lida ali nessas principais características. Se tiver alguma dúvida sobre alguma delas, vocês podem me perguntar no dia do chat ou no fórum, tá bom? Então, olha lá, né? Essa chart aí, ela mostra o mundo dividido em duas áreas de influência, sendo que aí nós temos a URSS liderando o socialismo e os Estados Unidos aí liderando o capitalismo. E daí, pessoal, nós temos, né, uma impossibilidade de convergência. Por quê? Porque as características desse sistema são muito distintas. Enquanto enquanto o socialismo é o Estado ali que é o responsável por promover o desenvolvimento socioeconômico dos lugares, né, da sociedade, no capitalismo é o indivíduo que é responsável por promover ali a sua qualidade, a sua garantia, né, de direitos, construir uma vida feliz, uma vida próspera, não cabe ao Estado, né, mas sim ao indivíduo. Então, é muito diferente. Um é o Estado que promove tudo. No capitalismo é o indivíduo, a propriedade privada que vai aí dar o respaldo, né, dessas relações. Como havia ali muitas diferenças na forma de lidar e organizar sociedades, o conflito foi estabelecido, né? Então o conflito começa assim, diante dessas divergências e dessas impossibilidades de convergirem, né, de estabelecerem ali um acordo. Então, nós temos aí o estabelecimento desses sistemas durante esse período, e durante esse período, né, de Guerra Fria, onde nós temos dois polos de poder, socialismo e capitalismo, ao longo aí de 45 a 1991, o mundo, pessoal, ele foi regionalizado, ou seja, ele foi agrupado em características semelhantes. E daí, nós não temos somente duas regiões durante esse período, nós temos três regiões. Nós temos aí o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo durante a Guerra Fria. O primeiro mundo, quais são as áreas que correspondem ali ao primeiro mundo? São países capitalistas, são economias desenvolvidas que se industrializaram, né, anteriormente, são países ali que apresentam bons indicadores econômicos, baixos níveis de analfabetismo, boa expectativa de vida, então possuem características ali positivas, né? Então, tanto econômicas quanto sociais. Não quer dizer, pessoal, que não existe pobreza nessas áreas, tá bom? Existe pobreza sim, só que ela é bem menor do que em outras áreas. Mas são ditas aí sociedades desenvolvidas, capitalistas.
né? E daí nós podemos citar ali o Canadá, os Estados Unidos, a parte ocidental da Europa, também o Japão e a Austrália. Tranquilo? Então, esse é o primeiro mundo. O segundo mundo, pessoal, corresponde às nações socialistas, né? São os países industrializados, mas que adotaram, que se alinharam ao socialismo. E daí nós temos ali os países que se direcionaram às suas políticas socioeconômicas para o viés socialista, que são os países ali satelitizados ao RSS. Então, nós temos principalmente, tá? A Europa Oriental, os países ali da Europa Oriental, a China, que é um importante país ali também do socialismo até hoje, né? A China, ela é socialista, mas existem ali algumas diferenças que vocês vão ver mais à frente, mas o sistema político adotado na China é o socialismo ainda hoje. E Cuba também, tá bom? E o terceiro mundo, pessoal? Quem são esses países aí do terceiro mundo? O terceiro mundo corresponde aos países capitalistas pobres, tá? Quais são esses países capitalistas pobres? São países da América do Sul, são países africanos e alguns países asiáticos que adotaram o capitalismo, mas que são pobres, são países ali que apresentam baixos indicadores sociais, como IDH e PIB, são ruins, né? Ou seja, a industrialização é tardia, a expectativa de vida é baixa, o nível de analfabetismo é alto. Então, são países pobres, porém capitalistas, que se alinharam ao capitalismo, tranquilo? Além desses países pobres capitalistas no terceiro mundo, soma-se também aqueles países que optaram não se alinhar nem ao socialismo nem ao capitalismo. Eles ficaram ali em cima do muro, né? Nem adotando nenhuma postura e nem outra. Então, esses países também que não se alinharam a nenhum desse viés ideológico, eles são chamados países ali não alinhados. Eles também entram nessa categoria ali de terceiro mundo. E aí nós temos o mapa aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro mundo. É preciso saber, tá, pessoal, os principais países de cada regionalização. Eu tenho que saber que Estados Unidos, os países da Europa Ocidental são países de primeiro mundo. Dentre os países de segundo mundo, eu tenho a URSS, né? No caso ali, a URSS ela foi desfacelada, né? Mas ela correspondeu ali até 1991 a um agrupamento de 17 países, sendo a Rússia o polo central dessa união. A China também e Cuba. E os demais são os países correspondentes aí ao terceiro mundo. Tranquilo? Então, vou ficar por aqui, vou ver se eu gravo agora uma outra forma de regionalização, que é a regionalização norte e sul. Tranquilo? Até mais. Tchau.